Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Dante Alighieri? Pois bem, Dante Alighieri ele foi um escritor muito famoso aqui na Itália. Olha, só para vocês terem uma ideia do tamanho que foi o Dante Alighieri. O italiano, do jeito que a gente tem hoje, tem uma grande influência deste escritor. Então, a língua italiana hoje tem um peso, né, do Dante Alighieri muito forte. Porém, esse escritor também escreveu um imenso livro chamado A Divina Comédia, que é dividido ali em 3 partes. E uma das partes da Divina Comédia é chamada de Inferno. E nessa parte, né, do Inferno tem um monstro ali, um monstro infernal chamado Cerberus. E por que eu estou contando isso? Por que eu estou falando de Dante Alighieri? Por que eu estou falando desse monstro chamado Cerberus? O que isso tem a ver? Pois bem, e por que eu estou contando para vocês sobre Dante Alighieri, sobre esse monstro, né, esse Cerberus, esse monstro infernal? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque o que está acontecendo agora na Itália, e principalmente na Europa, esse calor infernal, esse calor extremamente forte que está acontecendo agora, recebeu um nome, esse nome Cerberus, pelos cientistas. Ou seja, os cientistas aqui na Europa, precisamente na Itália, decidiu chamar essa massa de ar extremamente quente que está acontecendo agora na Europa de Cerberus. Então vocês conseguem entender mais ou menos o problema que a gente está enfrentando. Se você gosta desse tipo de vídeo relacionado a ambientalismo, a essa geopolítica voltada também para temas ambientais, eu peço que você deixe um like e se inscreva no canal. Este é o intuito deste canal que eu criei recentemente. E este vai ser o tema que eu vou tratar com vocês hoje. Esse calor extremo que está acontecendo na Europa, mas mais precisamente aqui na Itália. Você provavelmente já ouviu falar aí nos jornais do Brasil que aqui na Itália está tendo esse calor extremamente absurdo. Só que o que é esse calor extremo? Que calor é esse que está acontecendo aqui na Europa? Algumas regiões da Itália está batendo ali uma média de 33, 35 graus, regiões mais ao sul, ali como a Sicília, Sardenha, está chegando a 40, 45 graus. E talvez esses números não espante você por ser brasileiro. E aí o brasileiro, principalmente na região do Nordeste, acima de 30 graus já é uma temperatura um pouco comum para a gente. Só que para o europeu não. Tanto não é comum que esse valor ele está sendo considerado como temperatura histórica. Ou seja, chegar nesse dia de, por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje é sexta-feira. Sexta-feira bater 33, 34 graus, 35 graus e algumas regiões da Sicília batendo 45, são valores extremamente altos que nunca na história da Europa, naquele dia, esse valor chegou a ser registrado. Então é um valor, né, uma temperatura extremamente alta que nunca foi registrado. Então por isso que está causando esse espanto. E o problema não está só nesse valor de 33, 35, 40 graus. Não é só isso. O problema é que o europeu ele não está acostumado com esse tipo com essa temperatura tão alta assim. O europeu, as casas europeias, elas são projetadas para resistir o forte frio que acontece no período de inverno. Não no período de verão, esse calor absurdo. É lógico que a gente tem calor no verão aqui também. Porém, o que está acontecendo agora é um calor histórico. É um calor, como eu disse antes, que nunca aconteceu na Europa. E as casas não estando acostumadas com isso, né? A gente soma o valor, a gente soma a questão da temperatura, mais a questão uma forte umidade do ar. Então o ar fica extremamente úmido nesse período. E ainda a gente soma a idade do europeu, que o europeu é um continente onde as pessoas são muito idosas. Quando a gente soma isso tudo, a gente chega em uma catástrofe. Eu estou falando de 61 mil mortos em 2022. Ou seja, em 2022, que não foi considerado o ano mais quente de todos, porque o ano mais quente de todos está sendo considerado este ano de 2023, morreram 61 mil pessoas em toda a Europa. Desses 61 mil, 18 mil foram só aqui na Itália. Só para poder vocês terem uma comparação, eu concordo que não é a comparação mais justa de todas, porque a Europa tem mais ou menos 700 milhões de pessoas e o Brasil tem ali por volta de 200 milhões de pessoas. Mas só para poder vocês
tentar entender mais ou menos essa comparação, né? O que está acontecendo aqui. No Brasil, nesse mesmo ano de 2022, morreram por conta de homicídio, né, de assassinatos, 41 mil pessoas. É um valor, é um número muito expressivo, lógico, é um número muito expressivo, mas só para vocês terem uma ligeira comparação, porque como eu falei, não dá para comparar exatamente, mas só para vocês terem uma ligeira comparação, no Brasil, em 2022, foram 41 mil mortos por conta, né, de assassinatos, e na Itália, 61 mil por conta de calor, por conta do sol, né? Não só do sol, mas, né, de todo esse acúmulo de coisas que eu falei. Talvez vocês possam falar bem, mas só colocar um ar-condicionado que resolve. Não é só isso. Por exemplo, na questão do ar-condicionado, só 10% das casas italianas têm ar-condicionado. Porque é aquilo que eu comentei com vocês, eles não têm essa mentalidade, essa preparação para o calor, porque tudo que está acontecendo agora é histórico, tudo que está acontecendo agora é muito novo e de uma forma muito repentina. E aí a gente vem para o alerta, que é o principal foco desse canal, que é falar das mudanças climáticas, falar do ambientalismo, falar do problema e do dano que a gente está causando no nosso mundo. A questão ambiental é exatamente essas mudanças climáticas, elas acontecem sempre de forma mais repentina e com mais constância, né? E com muito mais intensidade. Esse é o problema central do aquecimento global e dessas mudanças que vêm ocorrendo no mundo, porque elas não são graduais, elas não são assim, não vai acontecendo aos poucos para poder a gente ir se adaptando. Não, elas vão ocorrendo sempre de forma muito mais frequente e muito mais intensa, como é o que está acontecendo agora na Europa, com todo esse calor insuportável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não uma questão de gostar por prazer, mas se você gosta de se informar com o que está acontecendo no mundo, principalmente na questão ambiental, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me dando uma força para continuar produzindo. Abraço!